Olá galera, tudo bom? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre uma coisa que me perguntam bastante aí, que é sobre a questão como é que faz para manter o aquário ciclídeos americanos de médio a grande porte, tá? Juntos, sem muitas brigas e tal, dando certo, né? Com peixes bem temperamentais. E eu deixei alguns tópicos aí para deixar bem didático, né? Eu vou falando aqui para vocês. O primeiro deles, você tem que estudar o peixe que você for comprar, a fauna, né? Estudar questão de tamanho, se os peixes são compatíveis com relação ao tamanho, entendeu? Um peixe fica com 40, outro peixe fica com 30, por exemplo, sacou? O Texas, por exemplo, fica no máximo 30 centímetros, né? Raramente chega nesse tamanho, mas pode chegar. Um jaguar e um zebrinha, por exemplo, chegam a 40, 45, mas assim são compatíveis com o tamanho, né? Eu não posso chegar aqui e simplesmente tacar um peixe que fica no máximo com 10, 12 e um peixe com 40, né? Vai dar problema no futuro. E com isso outras questões, né? Temperamento, né? Se os peixes são temperamentais ou não, né? Tudo isso vai contar no final das contas, né? A segunda coisa é com relação ao layout, tá? É porque a gente tem três tipos de layouts, né? Para ciclídeos americanos. A paisagem aberta, sem nada, tá? Ou com poucas coisas, que é o meu caso, né? Você vê que, sei lá, 80% do aquário é vazio. Só tem lá no cantinho lá, que nem é para os ciclídeos em si, são para os cascudos que eu tenho, né? Mas a princípio, os ciclídeos em si é área aberta, daí é só deles, entendeu? Eu posso ter um aquário, no caso, cheio de tocas. Só que o que acontece? Num aquário cheio de tocas, eu vou acabar instigando o comportamento territorial que o próprio peixe já tem. Ciclídeos por si só são territoriais, entendeu? Então, se eu ficar optando por botar tocas, acaba que aumentando esse instinto já natural dele de território, entendeu? Então, o ideal seria você botar várias tocas, porém, são peixes grandes, né? Você vê que não são peixes aí de 10 centímetros, então você vai precisar de um aquário muito grande para você fazer isso. Um aquário convencional aí de 1 metro e meio, 2 metros, 2 metros e meio, eu acho muito difícil você fazer isso com uma quantidade boa de ciclídeos, tá? Ou a terceira opção, você pode optar por uma área aberta, porém com obstruções visuais, né? Você pode botar galhadas, né? Galhadas de um canto ao outro do aquário. Isso que ainda não vai evitar algumas brigas, porém não é tão efetivo. O mais efetivo vai ser a área aberta, exatamente por causa da lotação, que eu vou entrar mais a fundo depois, tá? Uma coisa que eu falo para todo mundo que vai montar um aquário de início, né? Um aquário de ciclídeos americanos, é que se você for montar agora, opte por juntar uma grana, né? E comprar a maioria dos peixes todos de uma vez. Por quê? Se você inventar, por exemplo, de pegar um ciclídeo americano, eu quero, sei lá, eu quero criar um cespino, quero criar um argentê, um jacundá, mais uns 2 peixes. Se você for lá na loja e comprar o cespino hoje, e deixar ele uma semana, um mês na loja sozinho, no aquário, quer dizer, quando você for botar o próximo, ele provavelmente não vai aceitar. A mesma coisa vai acontecer se você botar somente 2 peixes. Como eles vão ter um ambiente lá, eles vão duelar entre eles para ver quem vai ser o dominante e provavelmente um vai matar o outro. Aí vai ter o mesmo efeito, sacou? Isso vale para você criar 2, 3, 4. É muito arriscado. Então o ideal, por exemplo, você ter acima de 10 peixes, né? E você botar todos eles de uma vez. Ou pelo menos o que você puder, né? Você botar todos de uma vez. Isso vai ajudar a minimizar brigas, né, no futuro. E eles se aceitarem mais, né? Porque eles vão montar a hierarquia entre eles ali de qualquer forma. Entendeu? Mas se ele tiver a opção de ficar sozinho, ele vai fazer. Ele vai optar por matar os outros. Mas como vai ter muito peixe, ele vai diminuir esse instinto de território, né? Porque é muito peixe para ele ficar dividindo território. Ou às vezes ele nem consegue, né? Que é o meu caso aqui. Não tem como o peixe falar, essa porção aqui do meio é minha.
Essa aqui não é. Os peixes transitam por ali o tempo inteiro. Então não tem como ele denominar aquele canto como território. A não ser o peixe maior do aquário, né? Que é o dominante. Que no meu caso é o jaguar. Aquele canto lá atrás é dele. Os outros peixes que se virem para transitar para os outros cantos do aquário tranquilamente. Entendeu? Agora, no caso de um aquário, por exemplo, eu quero introduzir um peixe no meu aquário. O que eu faço? Antes de tudo, tamanho compatível. É aquilo que eu falei lá no início. Tenta optar por peixes que tenham o tamanho, ao mesmo tamanho ou semelhante aos que você já tem no aquário. Se você botar um peixe, às vezes, muito grande, os outros peixes podem se sentir acuados ou, muitas vezes, eles podem se sentir ameaçados e podem tentar enfrentar o novato, né, por dominância de território. É normal entre os ciclídeos. Isso aí é impossível o cara ter um aquário de ciclídeo e falar, eu não tenho briga nenhuma. Se o cara falar isso, ele tá mentindo. Uma hora ou outra um peixe vai entrar em discussão com outro ali, é normal. Agora, o que não pode é aquela coisa massiva, né? Do peixe ficar apanhando, apanhando, apanhando e acabar vindo a óbito no futuro, né? E é por isso que a gente tem que seguir alguns critérios aí para acabar evitando esse tipo de situação. Então, basicamente, primeiro, se você for introduzir um peixe novo, o peixe é do mesmo tamanho, vai dar certinho no aquário. Você vai precisar, primeiramente, eu tô em casa hoje o dia inteiro? Não tô. Vou pôr o peixe de manhã, eu vou trabalhar. Não é aconselhável. O ideal é que você esteja em casa para acompanhar o peixe, pelo menos um dia inteiro, entendeu? Vou pegar um dia de folga lá, vou lá e compro, boto o peixe aqui no aquário de boa. Fora isso é complicado, porque pode acontecer alguma coisa e às vezes você não vai estar em casa para resolver. Nesses casos, houve uma briga. Aí que entra a parte importante. É bom você ter um aquário reserva. Pode ser um aquário hospital, uma engorda. Engorda não, né? Porque vai ter peixes pequenos. Mas no aquário hospital, por exemplo, você pega o que está batendo, né? Separa ele e deixa o novato no aquário, até ele se estabelecer. Logo após uma semana, 2 semanas, depende do tempo que você deduziu que do peixe, né? Você retorna ele para o aquário. Aí a chance dele aceitar o novato, né? Porque ele perdeu a dominância é maior. Entendeu? Agora a parte mais polêmica, né? E quantos peixes eu tenho que ter no aquário? 1, 2, 3, 10, 50. Isso vai depender muito de cada aquarista, né? Mas a princípio, na minha opinião, tá? Só tem 2 modos de tratar ciclídeos americanos, se caso você quiser ter uma quantidade boa. Ou você escolhe 5 peixes ali que você mais gosta e botam só os 5 no aquário, tá? Num aquário grande, para cada um manter seu território, porque isso vai acontecer. Se um desses peixes no aquário grande não ficar sem território, ele vai acabar morrendo, né? Porque vai ficar transitando de um território de um para o outro, né? E só levando peia. Isso vai acabar estressando o peixe, levando ele a óbito. Ou ao método que eu uso aqui, a lotação. Eu acho que hoje em dia é o mais eficiente para ciclídeos americanos, não tem para onde fugir. É judiação com peixe, não é. E a única coisa que eu estou fazendo aqui, eu boto vários peixes, né? Para inibir o comportamento territorialista do peixe. É basicamente isso. Não tem esse negócio de o peixe tá sofrendo, o peixe não tá, o peixe tá de boa. Você vê que o peixe tá tranquilo na dele, o peixe não tá com problema, tá bonito, saudável. Eu só estou inibindo o comportamento territorialista do peixe, tá? Isso para quê? Para ele ter uma vida melhor no aquário, para ele crescer sem ficar com aquele medo, eu vou para lá, vou apanhar, vou para lá, vou apanhar. Sacou? Porque quando acontece isso, você pode ter às vezes um aquário de 2 metros com 3 peixes. Mas um domina um lado, o outro domina do outro. É um encara no outro o tempo todo, o do meio apanhando. Aí, tipo assim, acaba sendo às vezes mais estressante do que um aquário assim. Então, eu aconselho uma lotação. Não precisa ser uma super lotação, sacou? Pode ser também? Pode, é uma opção. Para ciclídeos é totalmente válido. Porém, né, eu aconselho fazer uma lotação que para mim é a melhor forma e a mais fácil de se manter um aquário de ciclídeo americano, tá? Sem problemas, sem muitos problemas, entendeu? Só que, para você manter um sistema desse, você tem que ter uma filtragem boa, né? Que é bastante quantidade de peixes, então a carga orgânica é muito alta.
e vai demandar um pouco de gasto aí para você manter o aquário, né? Fez um sump top, quantidade de mídia top, tudo estabilizado, acabou. Não tem segredo. Bota os peixes aí, só seguir em frente. Inclusive, isso até... tem muita gente que me pergunta com relação a essa bichinha aqui, né? A Butycopherium. No caso dela, pessoal, é o seguinte. A Butycopherium não é um ciclide americano, tá? É um ciclide africano. E assim como os outros ciclides africanos e americanos, né? Mas africanos eles têm uma tendência maior. Eles têm uma hierarquia muito bem estabelecida, né? Nos lagos, nos aquários onde o pessoal cria, né? Onde se tem deles. Então você ter uma quantidade boa de peixe, né? Você acaba inibindo essa capacidade dele de agressão, porque ele é um peixe bastante territorial. Só que como tem muito peixe no aquário e tende a ter o aquário basicamente, porque ele pensa nele como se fosse um auratus gigante, entendeu? Ele é um ciclide africano, só que gigante, com parâmetros de ciclide americano. Por isso que não tem problema em criar ele em pH 7, 7.2, não tem problema. Ele aceita tranquilamente, entendeu? Só que botar ele no aquário com poucos peixes ou com peixes de temperamento bem mais baixo, a mesma coisa você virar e tacar, sei lá, um Ramirez e um ciclide africano, entendeu? E não vai dar certo. Um fica maior e fora que são bem mais agressivos. Então você tem temperamento compatível, né? E um aquário com uma boa quantidade de peixe, senão vai ser mais difícil manter ele. A não ser que você tenha uma hierarquia muito bem estabilizada lá, né? Aqui acontece mais quando tem peixes grandes e peixes menores, né? Que os menores não enfrentam os grandes e vice-versa. Não se sente ameaçado, né? Peixes do mesmo tamanho, normalmente eles tendem a disputar mais, né? Pra ver quem manda no pedaço ali, mas mantendo a compatibilidade em risca, você evita vários problemas futuros. Então não vai ter a questão, sei lá, de um peixe tá apanhando demais, um peixe tá batendo demais. Isso você vai ajeitando conforme o aquário. É aquela coisa, né? Cada aquário é um aquário. Mas tem regras que, querendo ou não, ajudam para todos. Então, se você seguir à risca essa questão, você acaba tirando muitos problemas aí do caminho. Falar com relação à temperatura. A questão da temperatura é a mais maleável, né? Se o cara quiser criar em 32 graus, 30, 28, é mais a opção do aquaristas. Eu opto por criar em temperatura um pouco mais baixa, 26, 27 graus. Por quê? Porque normalmente o peixe quando está a temperatura mais baixa, além dele consumir menos oxigênio e ficar mais fácil, eu desacelero o crescimento dele, óbvio. Mas eu não tenho um peixe desse tamanho, eu não tenho por que querer que ele cresça mais rápido, né? Eu quero que ele viva mais tempo. Então, eu quero que ele viva mais tempo. Então, a baixa temperatura tá bom. Se alimenta menos, defeca menos, sacou? E também fica menos estressado. Acontece muitas vezes, por exemplo, tem peixes que quando você abaixa a temperatura, o próprio ato de abaixar a temperatura um pouco, você tira bastante da questão do peixe estar batendo ou não o território. Porque o peixe, querendo ou não, quando a temperatura está mais alta, ele fica mais eufórico, fica mais atento e tal, entendeu? Quando a temperatura baixa, ele fica mais letárgico ali, fica um pouco mais tranquilo, entendeu? Isso ajuda um pouco. E com relação à criação com outros peixes? Eu posso criar com jumbo, eu posso criar com peixes de comunitário, por exemplo? Posso. Mas aí tem várias questões. Por quais? Por exemplo, eu tenho um aquário de jumbos. Mas eu quero botar uns ciclides americanos. Quais eu posso ter? Qual o tamanho dos seus jumbos? Normalmente jumbos são de 30 para cima, né? Normalmente. Mas tem jumbos que ficam enormes aí, né? Com 60, 70. Então, por exemplo, já não vai dar para você um Texas, né? Que vai ficar menor um pouco. Põe um Oscar, um PSA. Se a alimentação for a base onívoro e herbívoro, você pode dar um PSA, porque ele não é muito carnívoro não, tá? Normalmente aquário jumbo o cara ataca muito filé, muito vivo, né? E às vezes pode acabar prejudicando, tá? Eu vou falar isso já, já. Com relação a, por exemplo, você pode botar um jacundá, um jaguar, entendeu? Alguns peixes se dão tranquilamente muito bem. Só que, aí que tá a questão. Lotação por ciclídeos é lotação por quantidade, tá? São peixes grandes e tal, mas não são tão grandes quanto, por exemplo, um Lepidosteus, um faca, uma pirarara, etc. Lotação jumbo é por biomassa.
Então vai ter poucos peixes no aquário. Então qual o risco que você está correndo? O risco, por exemplo, de você botar, sei lá, um citrinelo. Botei um citrinelo no aquário com faca, um maruanã e 2 GG. Esse peixe crescer, ele é altamente territorial. Ele vai rachar um canto para ele no aquário, porque o aquário tem espaço, entendeu? Ele vai querer defender, e aí? Como é que você faz? Então você tem que dosar bem qual peixe você põe. Eu aconselho para jumbo, né? Peixes tipo osca, peixes tipo um jaguar da vida, né? Que são peixes que são bravos, né? São territorialistas, porém são mais predadores, não são tão, tem essa questão tão enraizada de local, né? Vão se adaptar melhor. Ou até mesmo o jacundá. Porém, o jacundá é um dos peixes mais agressivos que tem. Eu vou mentir pra vocês não. Então, é uma coisa a se pensar se vai valer a pena. Com certeza vai causar uma intrigazinha ou outra ali, mas se der certo também, tem muita gente que cria tranquilamente, tá? É um peixe muito top. Eu, pelo menos, acho maravilhoso. Dá um foco nele aí. Mas tá. Aí tem gente que fala, eu tô seguindo tudo isso à risca, tudo isso normal, e mesmo assim meus peixes brigam. É igual eu falei lá no início. Ciclídeo não tem como. Ciclídeo sempre vai ter briga. Não tem pra onde fugir. Eu quero que meu aquário... Eu quero ter um aquário que os peixes não mexam um com o outro, então não crie ciclídeo. Não é essa a opção pra você. É um corre-corre o tempo todo. Essa é da família deles. Ciclídeo é assim, entendeu? Não adianta você fugir, querer fazer que ele vire um king e não vai virar. Sacou? Porém, você consegue manter eles sem maiores problemas. Aqui tem os corre-corre direto aí. Mas você vê que os peixes estão de boa, estão zerados, estão tranquilos, sem estresse nenhum. É normal. Porque pelas condições que eu falei anteriormente, você acaba inibindo um pouco esse comportamento deles. Então fica mais fácil de conduzir, né, galera? E com relação à alimentação, é o seguinte. Eu tenho ciclídeos aqui que são onívoros com tendência carnívora. Osca, jaguar, jacundá, etc. A própria petênia. E tem ciclídeos que são mais herbívoros, né? São onívoros. Então você tem que manter, eu aconselho com ração, tá? Não é muito bom você ficar dando muito filé vivo, se você puder nem dê vivo. Filé uma vez por semana no máximo, para nutrir alguns peixes que necessitam, né? Como jaguar, etc. Jacundá, datinoide, mas... Datinoide não, né? Que não é ciclídeo. Mas, a princípio, se você puder evitar ao máximo, evite. Sempre busque por um mix bom de ração, né? Pegue rações boas de qualidade, ração com espirulina, ração mais carnívora, de onívoro, a base de crustáceos, etc., a base de alho. E faça um mix bom e dê para os peixes, né? E vai ser muito mais bem aproveitado do que filé, essas coisas. Para ciclídeo acaba não dando muito bom, né? Inclusive, ciclídeo é um peixe muito fácil para dar protozoário, inclusive BNC, tá? Qualquer carga máxima ali, surgiu o protozoário já era. O olho vai para fora, buraco na cabeça e vai ter muita complicação, tá? Mas é basicamente isso. Acho que eu consegui englobar uma boa parte aí do que eu queria falar. E qualquer coisa aí, deixa nos comentários aí, perguntas, dúvidas que tiverem, que eu vou acabar respondendo aí futuramente, tá? Abraço a todos.